Você já se perguntou o que aconteceria se você tentasse fugir do propósito que Deus tem para a sua vida? A história de Jonas nos mostra exatamente isso. Se você ainda não conhece essa história ou quer entender as lições profundas que ela traz, você está no lugar certo. Antes de mergulharmos nessa jornada incrível, eu te convido a se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Aqui, você encontra histórias bíblicas contadas de forma única, e eu garanto que cada episódio vai te impactar profundamente. A história de Jonas começa de forma dramática e inesperada. Jonas, um profeta escolhido por Deus, recebe uma ordem que mudaria sua vida para sempre. Deus lhe diz claramente para ir à grande cidade de Nínive e proclamar uma mensagem de arrependimento. Nínive, uma cidade imensa e poderosa, era conhecida por sua crueldade e corrupção. Seu povo havia se distanciado de qualquer moralidade e vivia em um ciclo de pecados que clamava por justiça divina. Para Jonas, o chamado de Deus parecia uma missão impossível e, talvez, até uma sentença de morte. Como um único homem poderia enfrentar uma cidade inteira, conhecida por sua violência e impiedade? Jonas sabia que Nínive era a capital do Império Assírio, um dos inimigos mais temidos de Israel. Sua crueldade nas guerras era lendária, e eles haviam causado grande sofrimento ao povo de Deus. Enviar uma mensagem de arrependimento para esse povo, na visão de Jonas, poderia ser tanto perigoso quanto inútil. Em sua mente, ele poderia estar caminhando para o centro de uma armadilha, ou pior, para uma cidade que, mesmo ouvindo a mensagem, escolheria ignorá-la e continuar em seus caminhos perversos. A missão parecia não só difícil, mas também injusta. Por que Deus mostraria misericórdia a um povo tão cruel? Dominado pelo medo e pela dúvida, Jonas toma uma decisão radical. Ao invés de obedecer ao chamado divino, ele decide fugir. Ao tentar escapar de Deus, Jonas se esquece de uma verdade fundamental: Deus está presente em todo lugar. Mas naquele momento, tudo o que Jonas queria era estar o mais longe possível de Nínive, o que o levou a embarcar em uma jornada de fuga. Ele desce até o porto de Jope e encontra um navio que estava prestes a partir para Tarsis, uma cidade distante no extremo oposto de onde Deus o havia enviado. Se Nínive ficava a leste, Tarsis era o extremo oeste. Para Jonas, parecia a única saída. Ao embarcar no navio, Jonas deve ter sentido um misto de alívio e tensão. Ele estava fugindo não apenas de sua missão, mas do próprio Deus, uma tentativa que seria, desde o início, fadada ao fracasso. A fuga de Jonas representa a luta interna que muitas pessoas enfrentam ao serem confrontadas com um chamado difícil ou uma verdade que prefeririam não encarar. Fugir parecia mais fácil do que enfrentar seus medos e as incertezas do futuro. O navio parte, e Jonas acredita que está seguro, que pode finalmente deixar para trás a tarefa que tanto o aterrorizava. Mas Deus não havia esquecido de Jonas, nem desistido dele. Enquanto o navio seguia sua rota para Tarsis, uma tempestade de proporções épicas se abate sobre eles. O mar, que antes estava calmo, se transforma em um caos furioso. Ondas gigantescas se erguem, ameaçando partir o navio ao meio. Os marinheiros, homens experientes e acostumados com os perigos do mar, ficam apavorados. Eles percebem rapidamente que aquela tempestade não era natural, parecia uma manifestação da ira divina. Eles clamam a seus deuses, tentam de tudo para salvar o navio, mas nada parece funcionar. A tempestade só piora. Enquanto isso, Jonas, em um estado de desespero ou talvez de resignação, desce ao porão do navio e adormece. Como ele poderia dormir em meio a tal caos? Talvez Jonas estivesse tentando escapar, até mesmo da realidade de sua desobediência, buscando um refúgio no sono.
Mas os marinheiros, percebendo que seus esforços eram inúteis, lançam sortes para descobrir quem era o responsável por aquela calamidade. O medo toma conta de todos, e quando a sorte cai sobre Jonas, ele não pode mais fugir de sua responsabilidade. Os marinheiros, assustados e confusos, confrontam Jonas. Eles querem saber quem ele é, de onde vem e por que essa tempestade recaiu sobre eles. Jonas, com uma honestidade brutal, admite: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Eu estou fugindo do Senhor. Nesse momento, a gravidade da situação se torna clara. Jonas sabia que estava errado, sabia que sua fuga havia provocado a ira de Deus e sabia que havia colocado não só sua vida, mas a vida de todos no navio em perigo. Os marinheiros, agora cientes do que está acontecendo, perguntam a Jonas o que devem fazer para acalmar a tempestade. E Jonas, em um ato de auto-sacrifício, responde: me lancem ao mar, e o mar se acalmará, pois eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade sobre vocês. É uma confissão de culpa e, ao mesmo tempo, uma tentativa desesperada de salvar os outros à custa de sua própria vida. Relutantes, os marinheiros tentam evitar essa solução, remando com todas as suas forças para voltar à terra firme, mas a tempestade continua a piorar. Finalmente, sem outra opção, eles oram ao Deus de Jonas, pedindo perdão por tirar a vida de um inocente, e lançam Jonas ao mar. Imediatamente, a tempestade se acalma. As ondas que antes ameaçavam destruir tudo voltam a um estado de paz. Os marinheiros, testemunhas do poder de Deus, são tomados por grande temor e oferecem sacrifícios e votos ao Senhor. E Jonas, ao cair no mar, sua história estava longe de terminar. A fuga, que começou com medo e desobediência, o levaria a um lugar inesperado, o ventre de um grande peixe, preparado por Deus para ser tanto seu castigo quanto sua salvação. A jornada de Jonas estava apenas começando, e o que ele aprenderia a seguir mudaria sua vida e a vida de muitos outros para sempre. Após ser lançado ao mar, algo surpreendente acontece. Em vez de morrer afogado, Jonas é engolido por um grande peixe, especialmente preparado por Deus para salvá-lo. Dentro do ventre do peixe, Jonas passa 3 dias e 3 noites em profunda reflexão e oração. Esse momento é crucial para a transformação de Jonas. Ele reconhece sua desobediência e clama a Deus por misericórdia, compreendendo que fugir não é uma opção quando se trata do chamado divino. A oração de Jonas é uma verdadeira rendição, onde ele se compromete a cumprir a vontade de Deus. Após esse tempo, Deus ordena que o peixe vomite Jonas em terra firme, dando a ele uma segunda chance para cumprir sua missão. Esse episódio nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus pode usar essas circunstâncias para nos redirecionar e nos fazer cumprir seus propósitos. Agora, com uma nova determinação, Jonas finalmente obedece a Deus e segue para Nínive. A cidade, conhecida por sua maldade, está à beira da destruição, e Jonas chega com uma mensagem simples e direta: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Essa mensagem impacta profundamente os habitantes de Nínive, que reconhecem a gravidade de seus pecados e decidem mudar de vida. Desde o maior até o menor, todos na cidade se vestem de pano de saco e jejuam em sinal de arrependimento. Até o rei de Nínive se levanta do trono, veste-se de saco e decreta um jejum para toda a cidade, na esperança de que Deus possa reconsiderar sua decisão e poupar a cidade da destruição iminente. A resposta dos ninivitas mostra o poder da mensagem de Deus e como o arrependimento genuíno pode transformar vidas. O arrependimento dos ninivitas é tão sincero que Deus, em sua infinita misericórdia, decide poupar a cidade da destruição. Jonas, porém, não fica satisfeito com essa decisão.
Ele esperava que a cidade fosse destruída, e agora se sente frustrado e confuso. Jonas sai da cidade e se senta do lado de fora, esperando para ver o que aconteceria. Essa parte da história revela um lado humano de Jonas, que ainda luta com o conceito de justiça divina. Ele queria ver a punição imediata de um povo que, em sua visão, não merecia misericórdia. Mas Deus está prestes a ensinar a Jonas uma lição ainda mais profunda sobre compaixão e perdão, mostrando que a graça de Deus não tem limites e que Ele sempre está disposto a perdoar aqueles que se arrependem. Enquanto Jonas espera fora da cidade, Deus faz crescer uma planta para dar sombra a ele, aliviando seu desconforto. Mas, no dia seguinte, Deus envia um verme para destruir a planta, e Jonas se sente profundamente abatido pela perda da sombra. Deus então questiona Jonas, perguntando por que ele está tão triste por uma planta que não cultivou, enquanto queria que toda uma cidade fosse destruída. Essa lição final é um lembrete poderoso da compaixão de Deus. Se Jonas podia sentir tanta pena por uma planta, quanto mais Deus sentiria por uma cidade inteira, cheia de pessoas que ainda não sabiam distinguir o certo do errado. A história de Jonas termina com essa reflexão sobre a misericórdia divina, mostrando que o amor de Deus é vasto e sua compaixão inesgotável. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais histórias impactantes como essa. Cada episódio traz uma nova lição que pode transformar sua vida.